E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? E aí meus queridíssimos, hoje aqui no Google Matemática nós vamos falar um pouquinho sobre eles aí. Tema dos anos finais, hein? Números primos e números compostos, vocês lembram deles? Então aqui é o seguinte, meus queridíssimos, números primos, os números místicos, né? São números infinitos e números que desafiam aí as mentes, as grandes mentes aí, né? Da ciência até os dias de hoje. Tudo bem? Os números da informática, da criptografia. Vamos falar um pouquinho sobre esses caras aí? Então bora lá pro vídeo, meus queridos. Galerinha, números primos, tema importantíssimo nos anos finais. Professor, como assim? O que são anos finais? Gente, aquela galerinha do sexto ao nono ano, né? A gente chama de anos finais. E aí geralmente é abordado esses caras aí, os números primos e números compostos. Uma breve definição aqui, ó. Números ou sequência de números, né, infinita, que possuem dois divisores, que é o divisor universal ou o próprio número, tá? E aí você saberia dizer aí, quem são esses caras aí, esses números místicos, que tanto desafiam as grandes mentes da ciência, tanto no passado como no presente? Quando falou em número primo, está falando de segurança da informação, está falando de informática, criptografia, e por aí vai, tá, galerinha? Só para vocês verem a importância dos números primos, tá? E aí vem uma polêmica que a gente fala assim, né? Os números primos possuem apenas dois divisores, que é o 1 e o próprio número. Vamos pegar, por exemplo, o 2 aqui. O 2 é o número primo, sim? Então, o 2 é o divisor dele mesmo e o 1 também é o divisor desse cara aí. Porém, ele tem a sua versão negativa, meus queridos. Tem o menos 2 e tem o menos 1. Isso é uma polêmica, porque se cai lá numa prova de concurso, ou teu professor pode te testar lá com uma pegadinha. Qual que é o único número primo par? Você vai falar, é o 2, mas tem o menos 2 também. O número primo possui quantos divisores? Só são 2? Ué, mas aí você não pode esquecer da sua versão negativa. Porque aqui você teria dois divisores, né? O 2 e o 1, ou seja, dois divisores. Mas você teria a sua versão negativa, ou seja, 4 divisores, tá? Isso aqui cai em concurso, tá, gente? Cai em concurso, tem muito pegadinha envolvendo isso daí. Mas para não polemizar, porque aqui no Google Matemática a gente vai além, então é importante estar trazendo essa informação para vocês, né? A gente deixa essa definição aqui, né, que possui então dois divisores, que seria o 1 e o próprio número, mas como a gente vai além aqui no Google Matemática, anota essa informação que pode ser de vital importância para você e vai que cai no concurso aí, às vezes é pegadinha, hein? Beleza? Outra coisa aqui, meus queridos, você saberia descrever aí os números primos menores do que 100? Vou descrevê-los aqui, você vai anotando aí, aqui no Google Matemática, você vai pegando sua folhinha aí, vai anotando as aulas aí, meus queridos, ó. 2, o 3, e por aí vai, ó. O 11, olha lá, 31, olha lá, não cansa não, hein? 71, aí vem pra cá. Noventa e sete. Olha lá. Então, contando aqui, galerinha, ó, 25 números primos aí, menores, né? Menores do que 100. Ou seja, você tem 25%, olha lá, 25% dos números de 1 até 100, ou
1/4 desses números são primos. Olha que interessante. Então, contando ali, né, da parte positiva dos números ali, menores que 100, 25%. Olha, 25%. Olha o Google Matemática, professor Márcio, vai ter aula de porcentagem aí? Também, nós vamos ter aula aqui de porcentagem. Nós vamos ter aula também de frações. Beleza, meus queridíssimos? Gostou dessa informação? Então, bora lá para o próximo bloco, que vem mais coisa aí. Bom, como identificar um número primo? Você sabe dizer? É o seguinte, você sabe que o número primo tem 2 divisores e é isso aí. Falou, galerinha. Tchau. É óbvio que não, né, meu queridíssimo? Aqui no Google Matemática a gente não deixa você na mão, não. Olha, gente, pode ser que você esteja lá nos anos finais, seu professor, cobre de você lá como que você determina e descobre se o número é primo. O Eratóstenes, um matemático aí de antes de Cristo, ele criou um algoritmo onde ele vai descobrindo aí os números primos abaixo de 100 por eliminação. Então ele criou esse algoritmo chamado algoritmo, né, ou crivo de Eratóstenes. É uma técnica também bem interessante, tá? Porém, para acrescentar e ajudar o Eratóstenes, eu trouxe também aqui uma outra técnica bem conhecida. Aí a gente diz assim, ó, como descobrir se o número ele é primo ou não. Vai que na tua prova lá cai algumas questões para você descobrir se esses números são primos. Eu trouxe aqui alguns exemplos e eu defini assim, ó, para você descobrir se o número é primo, você divide então o número em questão por uma sequência de primos que são infinitas, né? E como eu comentei aqui, os números primos, eles têm aquele quê de mistério, né? Os matemáticos, os astrônomos, os físicos de longa data, a gente acredita, né, que os números primos eles escondem alguns mistérios aí do universo, né? Então vale sempre a pena dar aquela atenção para os números primos, porque muita coisa será descoberta ainda no universo dos números primos, tá? Olha lá, então eu posso fazer uma divisão por essa sequência de primos que é infinita ou dividir então pelo quadrado perfeito mais próximo. Para eu ser breve e explicar essa coisa do quadrado perfeito, imagina que você tem aqui o número 16. O 16 ele pode ser escrito como? Pode ser escrito como 4 elevado ao quadrado. E aí digamos que você queira extrair a raiz de 16 e você extrair a raiz desse número aqui em questão, é a mesma coisa, apenas eu escrevi o 16 como um quadrado perfeito, tá? Onde que o índice da raiz eu sei que é 2, e aí, aqui no Google Matemática, nós teremos aula também aí falando sobre radiciação, raiz quadrada, raiz cúbica, potenciação, porcentagem, frações. Calma que vem mais coisa por aí. Ó, eu sei que o índice da raiz é 2, e o meu expoente é 2. Logo, o resultado aqui da minha raiz, quando eu extraio a raiz, o resultado é 4. Tá? Isso que nós chamamos de quadrado perfeito. Você escreve o 16 como 4 elevado ao quadrado. Tá? E aí você tem essa raiz exata aqui, que é o 4. Tá? Mas é uma breve explicação, só para que você não fique aí, olha, quadrado perfeito, o que é isso? Né? Não vi ainda. Então vamos lá, ó, vou pegar o 41 aqui e vamos desenvolver a nossa técnica. Pego o 41 e vou dividir por quem? Pelo quadrado perfeito mais próximo de 41, ou seja, pela raiz exata mais próximo de 41, que é o 36. Raiz de 36 é 6. Pego o resultado da raiz e coloco aqui, ó. E eu sei que se eu pegar 6 e multiplicar por 36... Se eu pegar o 6 e multiplicar por 6, vai dar 36. 36 para chegar em 41, né? Então, assim, ó, quadrado perfeito. 6 elevado ao quadrado é 36. Logo, a raiz de 36 é 6. Pego esse camarada e coloco aqui no divisor. Eu sei que para eu executar essa divisão, 6 vezes 6 é 36. 36 para chegar em 41, sobram 5. Sobrou aqui o meu resto. Porém, o que eu tenho que observar aqui, o que mais me interessa, é o chamado quociente. E aí eu tenho que chamar a atenção para uma coisa que a gente chama de algoritmo da divisão.
Já viu falar aí? Já ouviu falar no algoritmo da divisão? Diz assim, ó, você tem lá um dividendo que é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Como assim? Você tem aqui o dividendo dividido pelo divisor, você tem o resultado que é o quociente e você tem o R que é o resto. Isso aqui nós chamamos de algoritmo da divisão. Ó. Dividendo igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Então tudo isso aqui equivale ao dividendo. Algoritmo da divisão. Dividendo, divisor, quociente que é o resultado da nossa divisão e o resto, olha lá, e o resto aqui, sobrou um restinho. Mas o que mais me interessa é olhar se o quociente ele é igual ou menor do que o divisor. Se isso acontecer, com toda certeza, meus queridos, ok, o número em questão ele é primo. Tá? Então 41, sim, ok, ele é primo. Vamos pegar agora 91. E aí eu vou fazendo, você vai anotando aí, tá, meu queridíssimo? Ó, 91. Será que 91 é primo? Olha, 91 eu posso pegar aqui agora para dividir o 91. Ó, vamos olhar para essa sequência de primos. Vou pegar o 7 aqui, ó. Vou colocar aqui. E aí, quando eu faço essa divisão, ó, 9 dividido por 7, 1 vezes 7 é 7, para 9 faltam 2, abaixa 1. 3 vezes 7, 21, para 21 nada. Ah, sobrou um restinho, mas o que mais me interessa observar aqui é observar esse camarada que nós chamamos de quem? De quociente. Esse cara aqui de cima é o divisor. Se o quociente, que é o resultado, se ele é igual ou se ele é menor ao divisor, significa que sim, o número é primo. Olha para cá, 13 é maior do que 7. Logo, então, e a divisão deu exata ainda. Se isso aconteceu, significa que o número em questão, ele não é primo. Por quê? Para que seja primo, o resultado aqui, o meu quociente, tem que ser menor ou igual ao divisor. Logo, 91, ele não é primo. Tá? Bora para o próximo, 97 aí. Anota, volta o vídeo, tá? Faça suas anotações e comenta aí se você achou interessante, se você conhecer essa técnica, tá? Ó, 97 agora. Vamos dividir por quem? Ó, 97 eu vou olhar aqui para essa sequência de primos. Vou pegar aqui o número 11, coloco aqui, ó, 11. E aí, para eu fazer, então, essa divisão, eu preciso também, né, da multiplicação. Divisão e multiplicação andam de mãos dadas, né? São operações inversas. Ó, 8 vezes 11 vai dar 88. Olha como é que eu vou fazer essa conta. Ó. 8 vezes 11 dá 88. Se fosse 90, 88 para 90, faltam 2, mais 7. Então, eu tenho aqui que o resto é 9. Me importa esse resto? Não me importa. O que me importa é olhar para cá, meus queridos. Ó. Eu olho aqui para o quociente e olho para o meu divisor. O que significa? Significa que o meu quociente ele é menor do que o meu divisor. Poderia ser igual? Poderia também, mas se ele é menor e se ele é igual, logo, ok. O número em questão, sim, ele é primo, tá? Então, 41 é primo, 91 não é primo, 97 é primo. Opa, professor, mas se for um número maior que 100, eu fico perdido. Ó, trouxe aqui um exemplo, 599. Tá? 599, vamos testar ele? Vamos. Olha lá, 599 agora. Ó, vou colocar ele aqui. Ó. 599, vou fazer a divisão dele. Vou pegar o quadrado perfeito mais próximo. Tá? Quadrado perfeito mais próximo desse número em questão. Como assim? Ó? Eu sei que a raiz de 576, que é o quadrado perfeito mais próximo de 599, vai dar 24. Então, eu vou pegar esse 599, vou dividir por esse cara aqui, ó, coloco 24. Quadrado perfeito é o quê? É esse número multiplicado por ele mesmo e logo vai dar 576. Então, eu sei que se eu pegar ele e multiplicar por 24, ó, 24 vezes 24 vai dar 576, que é o quadrado perfeito mais próximo. Quando eu faço essa subtração, ó, 9 tira 6 é 3, 9 tira 7 é 2, e aqui, ó, 5 tira 5 vai dar 0. Ah, sobrou 23 de resto. Mas isso não interessa não, o que me importa para eu descobrir se o número é primo ou não, é olhar aqui para o meu quociente, ó. 24 é igual a 24, poderia ser menor, 23, 22, o resultado da divisão, mesmo que sobre resto, poderia. Aí, com toda certeza, eu sei
que 24 é igual a 24 e eu sei também que o 599, ele é um número primo. Vou colocar um okzinho aqui, né, em azul também. E aí, é assim que a gente descobre, meus queridos, se o número ele é ou se ele não é primo. Gostou dessa dica? Tá? É bom para acrescentar. Tem um crivo de Eratóstenes e tem essa técnica aqui, onde que você observa para o quociente. Se ele é menor ou igual ao divisor, logo o número em questão é um número primo. Gostou? É isso aí. Galerinha, e os números compostos? Que mistério está por trás dos números compostos? A questão é a seguinte: números compostos são aqueles que são considerados aí soma de primos ou mesmo aqueles números que possuem mais de 2 divisores. Como é que é isso aí na prática? Por exemplo, o 2, eu sei que o 2 ele é um número primo. Então, se eu somar com mais 1, aí eu tenho o número 4. Tá? E aí eu até coloquei como exemplo aqui, tá? Uma das características aí de um número composto que pode ser a soma de primos, tá? Que é o número 4. Porém, o número 4 ele possui quantos divisores? Certo? Quantos divisores possui o número 4? E aí nós vamos fazer aqui os exemplos. A ideia é por aí, tá? Então dá uma olhada lá. O número 4 ele possui quantos divisores? Com toda certeza, eu sei aqui que o número 4 ele possui o 1 como divisor, ele possui o 2 como divisor e possui ele mesmo, o próprio número, como divisor. Possui mais de 2 divisores, tá? É uma soma de primos, então é classificado aí como número composto. Olha que interessante. Então, é sim, aqui no caso é um número composto. Olha o número 6 aí. Quantos divisores possui o 6? O 6, com toda certeza, o 1 é divisor, tá? O 2 é divisor, o 3 é divisor e o próprio 6 é divisor. Então, possuem 4 divisores. Se o número possui mais de 2 divisores, né, pode ser até uma soma de primos, logo esse cara aí em questão, ele é um número composto. É um número composto. E o 12? Olha lá, divisores do 12, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 12 possui 6 divisores. E lembra que nós aqui no Google Matemática, nós já temos vídeos aí falando sobre múltiplos e divisores, meus queridos. Dá uma olhadinha lá, encaminha para aquela galera lá, múltiplos e divisores. Olha lá, então com toda certeza eu sei que o 12 ele é composto. E por último, e não menos importante, o número 15 aqui, ó. O 15 possui quantos divisores? Bora lá, ó. O 1 é divisor, o 3 é divisor, o 5 é divisor, o que mais? É divisor desse cara aqui. E o próprio 15, meus queridos. Tá? Olha lá, 1 é divisor de 15, 3 é divisor, 5 é divisor e o próprio 15 é divisor. Então tem 4 divisores. Logo, esse cara aqui em questão, ele é um número composto. Composto, composto e composto. Beleza? Gostou da ideia? Números compostos pode ser uma soma de primos ou quando esse número em questão possui 4, 3, mais de 2 divisores aí, ele é considerado um número composto, meus queridos. Galerinha, como não poderia deixar de ser um tema muito importante quando a gente fala de números primos, para fechar com aquela chave de ouro, primos entre si, que é um tema aí bem, né, que eu como professor, na hora que eu estou na sala de aula, né, que eu estou professor, sempre é um tema que confunde muito a cabeça dos alunos. Eu espero conseguir ter a felicidade de ser bem claro aqui. Olha lá, uma breve definição assim, quando que o número é primo entre si? Quando dois números possuem, né, no caso eles não possuem divisores em comum, tá? E como que você vai descobrir se eles possuem ou não possuem divisores em comum? Olha, eu peguei aqui 2 exemplos para a gente classificar esses caras para ver se eles são ou não primos entre si, né? Classificar de uma maneira aí, de repente até colocar aqui um parênteses assim para ficar bem, né? Colocar aí
classificação. Ó, a ideia aqui é decompor os números. Por exemplo, eu pego aqui o 35 e o 12. Ó, vou decompor em fatores primos. Decompor em fatores primos. Fatores, uma multiplicação, uma decomposição de números primos. Olha lá, o 35 aqui, com toda certeza, eu posso dividir por 5, vai sobrar 7. E 7 dividido por 7 é 1. Quando chega aqui, acabou, então eu tenho 5 vezes 7. Desse outro lado, eu decomponho o 12 aqui, ó. O 12 por 2, com toda certeza, vai dar 6, por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Olha lá, decompus os números em fatores primos, é uma multiplicação de primo, fator. Lembra? Fator, fator, produto? Então, uma decomposição de números primos. Ó, aqui ficou 2 vezes 2 vezes 3. Dá uma olhada, vocês observam algum número comum aqui, ó, 5 e 7? Tem alguns números aqui que são iguais desse lado e desse outro lado? Se não existe, então, esses números em comum, significa com toda certeza que o 35 e o 12, eles são, com toda certeza, os chamados primos entre si. Tá? Porque eles não têm divisores comuns. Olha lá, apareceu 5 e 7. Tem 5 aqui? Tem 7 desse lado? Não tem. Significa que não tem nenhum divisor comum entre eles. Logo, sim, eles são classificados como primos entre si. Olha que nome bonito, tá? Primos entre si. Não tem divisores em comum entre eles e a gente classifica esses caras aí dessa maneira. Vamos pegar aqui o 48 e o 15 agora. Pausa o vídeo, anota, pega um papel, lápis, borracha aí, e aí a coisa vai ficando mais clara para vocês aí, né? No sentido de entender aí a ideia. Olha lá, vamos pegar agora aqui o 48, vamos decompô-lo, e vamos pegar aqui o 15. Vamos decompor também, ó. 48 aqui por 2, 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. A decomposição aqui desse cara fica assim, ó. Ó, olha que interessante, né? O 2 aparece 4 vezes aqui, o 3 apenas 1. Eu posso escrever esse cara aqui dessa maneira, ó, como 2 elevado à quarta. E depois aparece aqui o 3. Aí fica assim, ó, 2 elevado à quarta vezes 3. Decompondo agora o 15, fica assim, ó, o 15 por 3 vai dar 5, o 5 por 5 vai dar 1, e aí com toda certeza eu posso escrever esse cara assim, ó, como 3 vezes 5. Aí dá uma olhada, ó. Então eu tenho aqui esses dois caras aqui, ó. Eu tenho 48 e tenho 15. Esses caras, eles são primos entre si? Dá uma olhada, tem alguém aqui em comum? Nesse caso aqui, tem algum cara aqui em comum? Tem o 3, ó. Se tem o 3 aqui, comum, significa então que esses dois caras aqui, eles não são primos entre si. Por quê? Porque no caso aqui em questão, esse cara aqui que é o 48 e o 15, eles possuem divisores em comum, tá? O 3, ele divide o 48 e o 3 também divide o 15. Para que ele seja considerado um número primo entre si, eles não podem ter divisores em comum, beleza? Essa é a ideia de primos entre si. No caso aqui, o 35 e o 12 sim, já o 48 e o 15, eles não são considerados primos entre si. Tudo bem? Galerinha, você gostou desse conteúdo? Compartilha, dá aquele like. Gente, eu estou percebendo aí, se inscreve. A galera está visualizando nosso conteúdo. Está gostando? Dá aquela força. Né? A gente prepara nossos conteúdos aí, né? Trabalha bastante para levar sempre qualidade para vocês. Então se inscreve, dá aquele like, compartilha lá com aquela galerinha que gostou do vídeo, que achou esse conteúdo aqui interessante, do Google Matemática, beleza?
Muito obrigado aí pela galera que está gostando dos nossos conteúdos. Vem muito mais por aí. E